O bicho-papão tá de volta, hein? Para desespero dos antes, o Pedro finalmente está de volta aos gramados. Ontem, né, o Felipe Luiz já tinha adiantado a boa notícia na entrevista coletiva depois do jogo do Inter, que ele falou que se tudo desse certo, o Flamengo já poderia contar com o Pedro agora em abril. E ontem o Pedro confirmou essa notícia, né? Postou no Instagram que já está de volta aos treinos normalmente com o resto do grupo. Ele finalmente foi liberado do departamento médico, né? Ele já vinha fazendo alguns trabalhos assim, de reforço muscular, mas ele ainda estava entregue ao departamento médico. Mas ontem ele finalmente foi liberado e ele já está trabalhando normalmente com o resto do grupo. É óbvio que ele ainda não está apto para jogar, ele ainda tem que pegar ritmo de jogo, né? Se ambientar ao time do Felipe Luiz, porque ele até agora não jogou, né, com o Felipe Luiz. Isso que é o mais impressionante, porque na minha opinião o Pedro ainda é o melhor jogador do Flamengo, né? Muita gente fala do Gerson, mas para mim o melhor jogador do ano passado, até o Pedro se machucar, era o Pedro, inclusive o melhor da temporada, porque basicamente o time do Tite era ele, né? Joga a bola no Pedro que ele resolve fazendo gol, ou quando não fazia gol, amaciava, né? Fazia o pivô para os outros chegarem, ele praticamente carregava o time sozinho nas costas. Era a melhor temporada da carreira dele, até a lesão. Uma lesão muito grave na seleção, engraçado, porque é a segunda vez que isso acontece, né? O Pedro, antes de vir para o Flamengo, ele teve essa mesma lesão no joelho quando jogava no Fluminense, né? Dizem as mais línguas lá que ele já estava acertado com o Real Madrid, né? Porque ele estava no auge, né? Tipo, da forma no Fluminense, ele estava muito bem, estava voando, era uma baita promessa. Ele ia para a Europa e foi convocado para a seleção pelo Tite, teve que ser cortado por conta desse problema no joelho, né? Que afastou ele um maior tempão dos gramados. Então, isso que me deixa confortável, né? Porque eu sempre tenho essa preocupação de como o jogador vai voltar depois de um período de lesão muito grave, mas o Pedro já demonstrou que ele tem força e capacidade para voltar bem, né? Porque no Fluminense foi essa mesma lesão, ele voltou jogando muito bem, tanto que está no Flamengo aí, e na minha opinião é o melhor jogador do time. Então eu estou muito curioso para ver como ele vai se encaixar nesse time do Felipe Luiz, porque, como eu disse, é impressionante o que o Felipe Luiz faz sem nem ter o seu melhor jogador, né? Porque, para mim, de novo, o Pedro é o melhor jogador desse elenco do Flamengo. É jovem, é matador, tem uma classe absurda. Então, estou muito curioso para ver isso, que leva a outro ponto de discussão, né? Eu estava conversando com um amigo meu tricolor, o que já talvez eu deva ignorar a opinião dele, né? Porque eles são muito feridos em relação ao Pedro, né? Porque cagou na cabeça deles, enfim, mete gol neles em todo jogo. Mas ele estava falando que o Pedro vai demorar para ser titular, né? Vai penar para ser titular nesse time, porque a pressão que o Felipe Luiz faz, né, na saída de bola dos adversários exige de atacantes muito velozes e muito voluntariosos na marcação, né? Ele disse que o Pedro não faz isso, né? Que o Pedro é um jogador mais paradão. E pode até ser verdade, né? Eu gostaria de abrir o debate para vocês, o que vocês acham sobre isso. Só que na minha cabeça não há nenhuma hipótese do Pedro ser reserva nesse time para esses pontos, né? Pro Plata, pro Michel, pro Cebolinha, olha isso. Pro Luiz Araújo é muita diferença técnica, né? Não tem como. Para mim o Pedro é gênio, então é um jogador inteligente, ele logo vai saber se adaptar e procurar a melhor posição em campo, né? Porque um jogador da qualidade dele não pode ficar no banco. E mesmo que o Flamengo possa perder um pouco dessa pressão pós-perda, né, de jogar toda hora em cima do adversário, ele vai te entregar outras qualidades, né? Por exemplo, o jogo contra o Inter, se o Pedro estivesse em campo, provavelmente o Flamengo teria vencido aquele jogo. Não querendo chutar o Juninho, né, porque o pessoal tá muito a flor da pele, né, você não pode falar nada do Juninho. Mas se fosse o Pedro ali, ele não perderia os gols que o Juninho perdeu. Aquela finalização dele, aquelas chances de cabeçada que ele teve, o Pedro provavelmente mandaria para dentro. Uma jogada muito forte do Flamengo também é quando o Rossi quebra a bola, né? O Rossi é muito bom com os pés, né? A gente já viu isso várias vezes. Ele acerta vários lançamentos. E o Pedro talvez seja o melhor pivô do Brasil, né? Então daria uma outra opção de jogada para o Flamengo. Essa quebrada de bola no peito do Pedro para ele esperar os outros atacantes, né? Tirar o time lá de trás e avançarem. O Pedro te entrega tranquilamente 30 gols na temporada. Então, mesmo que ele seja realmente um jogador mais paradão, né? Isso já me irritou um pouco nele, né? Tinha umas épocas, né, que o Pedro virava uma geladeira em campo.
participava muito pouco do jogo. E isso com o Tite mudou, né? Tem que dar um mérito para ele. O Pedro virou um atacante muito mais móvel. Tanto que acho que em determinado momento da temporada passada ele era o líder de assistências do Flamengo na temporada também, além de artilheiro. Então, eu acredito que o Pedro Salvini tem a somar e é questão de tempo para ele voltar a ser titular no time e também ser o melhor jogador do time. Mas você concorda com isso? Você acha que o Pedro é o melhor jogador do Flamengo e que ele vai voltar já sendo titular dono da posição? Diz aí.